Olá, boa noite a todos. Me chamo Gustavo e vamos agora apresentar sobre o plágio e suas ferramentas de identificação. Meu grupo é composto por eu, Henderson e Maria. Somos do primeiro semestre do curso de bacharelado da Engenharia de Produção pela Faculdade Santíssimo Sacramento e vamos dar início à nossa apresentação. Bom, primeiro eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre o que é o plágio. E vou citar diretamente como está escrito no dicionário Oasis da língua portuguesa. Que plágio é a apresentação feita por alguém, como de sua própria autoria, de trabalho, obra intelectual e etc., produzidos por outrem. A palavra plágio provém do termo de latim plagium, que quer dizer furto. Assim, ocorre o plágio nas obras acadêmicas, quando alguém que apresenta ou assina como seu, em todo ou em parte do texto, uma representação gráfica, imagem ou qualquer outro tipo de produção intelectual de outra pessoa tem o devido crédito, mesmo que involuntariamente. Agora eu vou falar um pouco sobre a coautoria, que é um termo que iremos utilizar mais para frente da apresentação. A coautoria é um conceito utilizado no âmbito do direito para descrever a participação conjunta de duas ou mais pessoas na criação ou na autoria de uma obra intelectual, como um livro, um artigo, uma música, um filme ou entre outros. Ou seja, quando uma ou duas ou mais pessoas contribuem de uma forma substancial e original para a criação da obra, elas são consideradas coautoras. Então, assim, fica a divisão dos direitos autorais entre outros coautores que passam a ter direitos e responsabilidades conjuntas sobre a obra. Então, resumidamente, o que é a coautoria? É quando uma obra é feita por duas ou mais pessoas. Então, todas as pessoas envolvidas na criação dessa obra passam a ter os direitos legais sobre essa obra. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de plágio. E vou iniciar falando do plágio direto, que é quando o autor copia integralmente o conteúdo de outra pessoa e não a cita como referência, tomando para si algo que não foi de sua autoria, que é o famoso Ctrl-C e Ctrl-V, como é conhecido popularmente. Segundo tipo, plágio direto ou paráfrase sem crédito, que é quando o autor se apropria de elementos conceituais e reescreve o texto sem citar a fonte. Basicamente, é dizer a mesma coisa só que com outras palavras. Terceiro tipo, que é o autoplágio, e considera-se que um autor plagia a si mesmo quando reutiliza material próprio que já tenha sido publicado, sem indicar referência do seu trabalho anterior. Na verdade, com maior rigor editorial, dependendo do contexto da publicação e da extensão do texto copiado, a inclusão da referência poderá ser suficiente, pois não indica claramente ao leitor, nem ao editor, o alcance da cópia. Quarto tipo de plágio, que é o plágio consentido, que é quando o autor permite que terceiros se apropriem das suas criações e tome para si a autoria mediante alguma vantagem financeira. Por exemplo, é o caso de pessoas que recebem para elaborar pesquisas e trabalhos. Também é adquirir a coautoria, que explicamos previamente, a quem não é o coautor. As finalidades de tal agir podem ser econômicas ou restantes das ações de poder, entre outras circunstâncias, como ganho de prestígio, produtividade ou mesmo progressão funcional. Aqui cabe notar também que não se deve confundir a regular troca de conhecimentos, ideias e suporte dos colegas ou professores e alunos nas pesquisas, fornecendo informações e dialogando, lembrando que aqueles que simplesmente indicam referências, fazem revisões, dão sugestão de adição, mas não participam efetivamente da elaboração do conteúdo, são colaboradores e não coautores, não devendo, por isso, ser acreditados como coautores. O quinto tipo de plágio, que não está aqui no slide, mas eu vou falar, que é o plágio mosaico. Aquela situação é que o plagiador mistura o conteúdo de obras diferentes, copiando trechos diversos, integrando como se fosse algo de criação própria, negando os créditos aos verdadeiros autores e agindo como se fosse de sua autoria. O sexto tipo de plágio, que é o plágio invertido, que é a espécie de plágio que eu acho mais curiosa, pois é quando o autor de uma obra atribui os créditos da criação dessa obra para outra pessoa, geralmente alguém renomado, para tentar ampliar a repercussão das suas colocações e ou reforçar seus próprios argumentos. É o caso de alguém atribuir a autoria de uma frase, conceito ou teoria de um pensador a um pensador ou escritor reconhecido. O sétimo tipo de plágio
é o plágio contratado ou encomendado. Consiste num plagiador contratar um terceiro para elaborar a obra a seu favor, usando-se do produto encomendado como se você mesmo fosse o autor. É o caso dos ghostwriters, ou escritores fantasmas. Acontece com trabalhos como conclusões de curso, monografia, dissertações, teses e demais trabalhos acadêmicos. Neste cenário, o verdadeiro autor da obra permite que sua autoria seja omitida e autoriza o contratante a inserir seu nome como autor. Agora, eu vou falar um pouco sobre o plágio no âmbito ou ambiente acadêmico. Bom, o plágio acadêmico consiste na cópia parcial de trechos, frases ou parágrafos ou integral de uma obra. Neste âmbito, merece o destaque do plágio de fontes e o plágio conceitual. O plágio de fontes acontece principalmente no ambiente acadêmico, quando a pessoa, na elaboração do seu material, reproduz citações e referências presentes em trabalhos de terceiros, sem mencionar o fato de onde extraiu essa citação ou referência. É o caso de transformar uma citação extraída de uma obra de terceiros em uma que retiramos diretamente da obra efetivamente citada, por dar a falsa impressão de que efetivamente consultamos a obra original na qual nos referimos. Agora falo sobre o plágio conceitual. O plágio conceitual ocorre quando a pessoa se apropria de conceitos, concepções ou construções normalmente teóricas, sem revelar sua verdadeira origem. É a situação que vai além das formas literal ou indireta de plagiar. Agora, sobre o aspecto estritamente jurídico, não há violação de direitos autorais, uma vez que ideias, abstrações e conceitos não são protegidos nem por direitos autorais e nem por qualquer outra forma de propriedade intelectual. Entretanto, há um grau razoável do consenso no ambiente acadêmico sobre a necessidade de referenciar a origem das ideias e conceitos, que estruturam as concepções e novas colaborações. E sobre as consequências do plágio, bom, desde 1998, a Lei 9.610 regula os direitos autorais de escritores, artistas, fotógrafos e músicos. A lei assegura que as produções de um indivíduo são consideradas propriedade intelectual e, por esse motivo, devem ser protegidas. A violação dos direitos autorais é crime previsto no artigo 184 do Código Penal, por punição que vai desde pagamento de multa até reclusão de 4 anos, dependendo da extensão e da forma como o direito do autor for violado. Além das penalidades citadas e da desmoralização acadêmica, o plagiário estará sujeito a sanções cíveis, como retaliação pública e indenização pecuniária, por dano moral e ou patrimonial. Também sanções administrativas que podem chegar à reprovação ou desligamento da instituição, no caso de estudantes, e demissão, no caso de professores ou pesquisadores. E é bom tentar também que, além de ser crime, o plágio também pode ter justificativa para zerar trabalho de faculdade, assim como o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Agora eu vou dar aqui algumas dicas de como evitar o plágio. Bom, ao copiar um trecho, um parágrafo de uma obra, faça a citação direta, que é para informar o nome do autor, o ano da publicação e a página de onde a informação está sendo retirada. Também deve-se lembrar de fazer a referência completa no final do trabalho. Quando o autor escrever, quando você for escrever com suas próprias ideias dos autores consultados, também é importante lembrar de mencionar o sobrenome do autor, o ano da publicação. E fazer referência também completa no final do trabalho, que isso aí é a citação indireta. Também é importante informar a fonte das imagens, dos gráficos, tabelas e todos os outros elementos visuais que não foram elaborados por você. E agora, não só para uma o avanço tecnológico, pois com isso, assim como o plágio foi alavancado, também foi alavancada as ferramentas para identificar os plágios com avanço tecnológico. E agora meu colega Henderson irá falar um pouco sobre elas. Olá a todos, me chamo Henderson. Vou falar um pouco agora sobre as ferramentas de plágio e os critérios para aplicar a avaliação. As ferramentas de plágio detectam trechos copiados e ajudam o autor a não cair no erro de copiar sem, sem citar as fontes. Algumas das ferramentas são pagas e outras gratuitas. Além de evitar plágio nos trabalhos, elas servem também para os professores saberem se os alunos copiaram o texto de outras pessoas.
Os critérios para avaliação de ferramentas de plágio começam com acessibilidade livre ou paga. Seriam as ferramentas disponíveis com detectores de plágio que seriam tanto pagas como disponíveis gratuitamente. Usabilidade, percepção de facilidade de uso, que seria a facilidade do indivíduo em identificar o plágio pelo seu conhecimento ou uso constante da ferramenta. Tem a formatação web ou desktop. Seriam essas ferramentas online, no caso de web, e ferramentas presentes no computador, que seriam as desktops. Vou falar mais sobre elas mais para frente. Suporte ao utilizador. Suporte para quem utiliza as ferramentas de detecção de plágio, facilitando ainda mais sua detecção. Geração e apresentação de relatório dos resultados. Consiste em relatórios feitos por instituições e empresas para detecção de plágio em trabalhos escritos, como ensaios, relatórios, artigos, teses, dissertações e outros documentos. Tipos de existentes passíveis de análise. São extensões de artigos ou textos que são passíveis de análise. Passa o slide, por favor. Agora eu vou falar sobre a online e, consequentemente, a desktop. A online começa com a Prodi, que é um tipo de ferramenta online, ferramenta de detecção de plágio, confronta documentos e exibe relatórios que identificam plágios. Intentcate, ferramenta de detecção de plágio, protege sua reputação contra plágio prejudicial e reivindicações de direitos autorais, identificando semelhanças de texto e conteúdo gerado por IA, inteligência artificial, no início dos processos de publicações acadêmicas. Enfrenta ameaças emergentes, como conteúdo gerado por IA, como as ferramentas mais recentes e avançadas para garantir a originalidade do seu conteúdo de alto risco. Compara trabalhos com mais de 47 bilhões de páginas da web atuais e arquivadas e conteúdo de editores em todas as principais disciplinas em dezenas de idiomas. Tem o plagiarismo. Apresenta os recursos de forma clara e objetiva, com destaque para os resultados e análises comparativas a partir de trechos identificados. Com suporte para o português, o programa para identificar plágio faz rápidas buscas por trechos de texto, documentos enviados ou endereço de URL. Turnitin, soluções flexíveis que dão aos educadores a liberdade de desenvolver e entregar avaliações dos alunos à sua maneira, com integridade e confiança. Passa o slide, por favor. Agora, falar um pouco das desktops, que são as ferramentas mais presentes no computador. Começando pela farejador de plágio. É um identificador brasileiro que rastreia transcrições por meio da busca por dados e informações em diferentes sites. JPLEG, ou pleg.pt, é um fornecedor global do serviço de detecção de plágios, servindo clientes de mais de 90 países espalhados por todo o mundo. Essa empresa foca em fornecer serviços relacionados com texto, especificamente relacionados com a detecção de similaridades e verificação de plágios. É o outro. Agora mesmo. Volta. Aí. Agora mesmo. Desenvolvimento de ferramentas para auxiliar na verificação e detecção de indícios de plágio, com base no método DEEP, detector de indícios de plágio. Plágios detector, ou plágios. Software detector de plágios que analisa trabalhos acadêmicos e documentos em busca de trechos copiados da internet ou de outros arquivos. Por último, o Viper. Leva apenas 3 etapas simples para revisar seu documento quanto ao plágio e produzir um relatório completo. Agora eu vou falar um pouquinho da diferença entre online e desktops. As ferramentas de plágio online e de desktops, pode voltar o slide lá mesmo. As ferramentas de plágio online e de desktops têm diferenças importantes. As ferramentas online acessam uma base de dados ampla e atualizada em tempo real, o que aumenta a precisão na detecção de conteúdo duplicado,
mas requerem internet. Já as ferramentas de desktop funcionam offline, oferecendo mais privacidade e segurança, pois o conteúdo não é enviado a servidores externos. No entanto, elas têm acesso limitado à base de dados e podem não ser tão precisas, sem atualizações frequentes. A escolha depende da necessidade. Se a prioridade é segurança e uso offline, prefiro o desktop. Se é alcance e atualização, opte pelo online. Agora eu vou passar a fala para minha colega Maria. Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Clara e agora eu vou falar de um comparativo entre as ferramentas. Temos a Miss Marple, que ela é uma ferramenta intuitiva e focada na detecção de plágio em todos os textos acadêmicos e profissionais. Ela tem as funcionalidades que oferecem relatórios detalhados, destacando as partes do texto que representam similaridades em outras fontes. Além disso, ela permite que os usuários analisem o histórico de plágios detectados. Ela tem uma interface de fácil acessibilidade e facilitando o uso para pessoas com níveis de experiências diferentes. Porém, ela tem uma limitação em que a base de dados é menor em comparação com algumas outras ferramentas, que são mais robustas e que podem ofertar uma abrangência maior nas detecções. Tem a Viper, que é uma ferramenta de detecção de plágio que se destaca pela sua eficiência e rapidez. Ela tem uma funcionalidade de realizar análises em tempo real, oferecendo uma comparação com milhões de documentos na web, permitindo que os usuários revisem e comparem textos, identificando fontes potencialmente plagiadas. Ela tem uma interface mais simples e direta, com opção de visualização clara dos resultados, porém a limitação dela é que a versão gratuita tem restrição em relação à versão paga. Então, a quantidade de textos a serem analisados é menor. O Plagios Detector, que é uma ferramenta voltada tanto para o uso acadêmico quanto para o uso profissional, com uma boa reputação entre os usuários. Ela tem uma funcionalidade que oferece uma análise detalhada e compara o texto com uma vasta gama de fontes, incluindo publicações acadêmicas e conteúdo da internet. Ela fornece relatórios que ajudam a identificar a gravidade do plágio e tem uma interface muito clara de ser usada e com muito fácil de interpretar esses resultados. E a limitação dela é que ela pode ser menos eficiente em detectar plágios em textos mais curtos ou em formatos não convencionais. E por último, tem o plagiarismo combate, que ela é uma solução mais técnica e voltada para usuários que precisam de análises detalhadas e personalizadas. Ela tem uma funcionalidade que permite aos usuários ajustes às configurações de análise, incluindo a profundidade da pesquisa e a comparação com diferentes bancos de dados. Oferece um bom suporte técnico e utilizações regulares. Ela tem uma interface um pouco mais complexa devido às suas funcionalidades, exigindo uma curva de aprendizado para novos usuários. E a limitação dela é justamente isso. Como ela tem um nível avançado de customização, pode ser excessivo para usuários que buscam uma solução mais simples ou que não têm conhecimento dessa plataforma. Então, em um comparativo geral, em precisão, todas as ferramentas são eficazes na detecção de plágio, mas a eficácia pode variar dependendo da base de dados utilizadas, das configurações dos usuários e da sua necessidade. A usabilidade, a Miss Marple e a Viper se destacam pela facilidade de uso, enquanto o plagiarismo combate pode exigir um conhecimento mais técnico. Já com recursos adicionais, o plagiarismo combate se destaca em personalização e profundidade, e quando a Viper e o Plagios Detector são mais focados na rapidez e eficácia. E com isso podemos concluir que a escolha da ferramenta ideal dependerá das necessidades específicas do usuário, com o tipo de texto a ser analisado, a profundidade de pesquisa desejada, o nível de experiência com tecnologia. Para o uso acadêmico usual, ferramentas como Miss Marple e Viper podem ser eficientes. Já para análises mais rigorosas, plagiarismo combate pode ser a melhor opção. E chegando ao final, nós depois de toda essa apresentação,
podemos concluir que, em um cenário acadêmico e profissional, em constante evolução, a detecção de plágio emerge como uma questão de vital importância. As ferramentas desenvolvidas para essa análise desempenham um papel fundamental na promoção da originalidade e na manutenção na, da ética na produção de conhecimentos. Softwares de detectação de plágio, como Touch e Grammarly, utilizam algoritmos sofisticados que cruzam grandes bases de dados e conteúdos disponíveis na internet, identificando semelhanças e potencial apropriação indevida de textos. Essas tecnologias não só permitem a identificação de casos de plágio, mas também servem como recurso educativo, incentivando alunos e profissionais a compreenderem a importância da citação adequada e do respeito à propriedade intelectual. Além disso, com o avanço da inteligência artificial, novas ferramentas estão emergindo, oferecendo análises mais precisas e contextuais que ajudam a distinguir entre o plágio intencional e o uso legítimo de informações. Essa capacidade de adaptação é crucial em um ambiente onde as normas e as expectativas em relação à originalidade estão sempre mudando. Portanto, a implementação e o aprimoramento contínuo dessas ferramentas são essenciais, não apenas para garantir a integridade acadêmica e profissional, mas também para cultivar a cultura de responsabilidade e respeito às ideias alheias. Por fim, é importante que as instituições educativas e profissionais adotem essas tecnologias de maneira proativa, promovendo uma conscientização sobre a gravidade do plágio e incentivando práticas de escrita ética. Assim, as ferramentas de detecção de plágio se tornam não apenas um mecanismo de controle, mas um aliado na construção de um futuro mais ético e respeitoso no campo do conhecimento. E com isso, nós terminamos a nossa apresentação. Muito obrigada por chegar até o final do vídeo. Um bom dia para você.